Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre o Fiagro de base 10, o FGA11. É um Fiagro que vem sofrendo bastante com a queda na sua cotação e no dia de hoje atingiu aqui a sua mínima dos últimos 12 meses, custando R$ 8,86. Será que essa é uma oportunidade de comprar barato esse Fiagro tão interessante? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, leia os relatórios gerenciais, procure aí entender melhor sobre ele, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Deixe aí nos comentários se você já investe nesse ativo ou se pretende investir nele, e deixe aí seu like como uma maneira de você mostrar o seu apoio ao crescimento do canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente o FGA11 está custando aqui R$ 8,86, como eu falei, atingindo aqui a sua mínima. Nos últimos 30 dias ele se desvalorizou bastante. Podemos ver aqui que no dia 6/2, esse mês ainda, ele estava custando aqui R$ 9,30 e no dia de hoje aqui bateu os R$ 8,86, uma desvalorização próxima aí de 5%. Podemos ver que seu dividend está aqui próximo de 17%. Ele já pagou em dividendos aqui R$ 1,50 por cada cota no decorrer desses últimos 12 meses no acumulado. E nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização próxima aqui de 11%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,59, mas como vimos aqui em cima está custando R$ 8,86. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu preço PVP está de 0,92, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 8%. Seu patrimônio atual é de R$ 432 milhões de reais, porém, por causa desse desconto aqui de 8%, o mercado só está disposto a pagar 399 milhões. Ele conta com caixa aqui de 25 milhões disponível para futuros investimentos e está chegando próximo aos 48 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,3 milhões de reais. Seu último rendimento pago durante esse mês de fevereiro foi de 11 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 1,19%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos desde fevereiro de 2022 até agora fevereiro de 2024. Então é um ativo aí que faz 2 anos de existência. O seu fundo de papel, ele oscila aqui os seus rendimentos e podemos ver que em meados de 2023 ele começou a cair com respeito aos rendimentos que ele vinha pagando a seus cotistas. Então ele saiu aqui dos 13 centavos, depois pulou aqui para os 12 centavos e agora nesses últimos 3 meses ele vem pagando aqui 11 centavos por cada cota. Porém, devemos ter ciência que ele diminuiu seus rendimentos a partir aqui de meados de 2023 por causa da taxa Selic, que ela começou a cair, então consequentemente o fundo, a sua receita foi impactada e dessa maneira ele pagou assim menos dividendos aos seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de janeiro de 2024, conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui a gente pode ver o seguinte, primeiramente, que sua gestão é feita pela FGA, Gestora de Recursos. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do índice CDI. Aqui no comentário do gestor, ele diz o seguinte, que no mês de janeiro de 2024, celebramos aí 2 anos de existência do fundo, foram mais de 625 milhões de operações originadas pela própria gestora, nenhuma situação de calote no seu portfólio, e ele distribuiu aqui no decorrer desse tempo R$ 3,37 por cada cota, o que equivale a CDI mais 10%, então uma boa rentabilidade. Ele fala aqui também sobre a situação do setor agro, pessoal, que tem sofrido muito durante esse ano de 2024, desde o final lá de 2023 até agora, esse setor ele tem caído bastante a cotação dos seus ativos. Ele menciona aqui que o FGA11 parece sofrer do fluxo de vendas que bateram nos fiagros desde o final do ano passado. Este fluxo pode estar sendo influenciado pelas notícias de quebra da safra de grãos ou mesmo pela perspectiva de redução do CDI. No entanto, é preciso olhar com mais atenção para entender se e como isto vai impactar o FGA11. Ele menciona aqui que é importante ter calma e atenção ao fazer a gestão de investimentos. Temos sempre que evitar generalizações, analisando caso a caso e a partir deste ponto encontrar as melhores oportunidades. Ele menciona aqui também que sobre a quebra de safra, destacamos inicialmente que a carteira do FGA11 ele não tem exposição direta à produção de grãos e não teve qualquer impacto negativo oriundo deste evento. E o fundo está 69% do seu patrimônio alocado no setor de açúcar e etanol,
18% em fertilizantes e 12% em ativos de outros setores. Então ele não tem exposição direta ao setor de grãos e também não tem exposição ao setor de soja. Ele menciona aqui também que, adicionalmente, mesmo que hoje não tenhamos exposição direta aos produtores de grãos, temos que entender que a quebra de safra, embora possa sim impactar alguns produtores em determinadas regiões, isso não reflete de maneira generalizada em todos os produtores e nem em todas as regiões. Hoje, a quebra de safra ela está prevista para o Rio Grande do Sul e também para o Mato Grosso. Porém, como mais adiante eu vou mostrar, ele não tem uma alta exposição nesses estados. Então, mesmo que ocorra essa quebra de safra, o impacto vai ser pequeno. Aqui no seu mapa a gente pode ter uma noção desse, ó. No Mato Grosso ele tem uma exposição aqui de 5% e lá no Rio Grande do Sul de apenas 1%. A maioria dos seus investimentos está aqui em São Paulo, em Minas e em Goiás. Então devemos ter essa noção. Aqui a gente pode ver, pessoal, todos os seus ativos alocados. Podemos ver que sim, ele tem concentrações de 15%, 14%, 10%. Porém, apesar dessas concentrações, tem um aspecto que faz com que ele seja relativamente mais seguro, apesar de ele ter essas concentrações, que o ideal é não ter. Como eu falo sempre aqui nos meus vídeos, o ideal é ter 5% em cada um. Então podemos ver que sim, ele tem algumas concentrações, mas fica aí que mais adiante eu vou mostrar alguns aspectos sobre essas concentrações que ele tem. Aqui a gente pode ver seus indexadores, seu principal é o índice CDI e depois o índice IPCA, porém praticamente todo o seu patrimônio está investido aqui, estão indexados ao CDI. Ele fala aqui sobre a originação dos seus investimentos, 75% praticamente é originado pela própria gestora, pela FGA. Se descermos aqui também podemos ver o seguinte, com respeito aos seus ativos alocados. A maioria dos seus investimentos, 92%, são CRAs, ele tem uma exposição ali de 6% em CRIs e de 1,43% em outros fiagros. Ele fala aqui também sobre as suas estratégias que atualmente ele tem, de carrego, de giro, o caixa e os investimentos em fiagros que atualmente ele tem. Ele mostra aqui também seus ativos por faixa de spread, no caso a taxa fixa de juros. Ele menciona aqui que aqueles ativos que são considerados mais arriscados, tem uma faixa aqui entre CDI mais 5% até 6%, representa aqui menos de 5% do seu patrimônio atualmente. Então esse também é um ponto a se levar em consideração. Aqui a gente pode ver correspondente ao seu demonstrativo de resultados de janeiro de 2024. Então ele teve uma receita bruta aqui de 5,8 milhões de reais, teve aqui também as suas despesas, e no final ele ficou com um resultado líquido de 5,3 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 4,9. Então ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então ele reteve aqui aproximadamente 345 mil reais. Como ele já tinha uma reserva acumulada, com essa nova retenção que ele fez aqui, ele passou a ter, desse mês de fevereiro para o mês de março, um resultado acumulado de 486 mil reais, que ele pode usar aí futuramente para conseguir manter o seu patamar em dividendos, Como esse mês de fevereiro provavelmente a sua receita vai ser menor por causa da quantidade de dias úteis que foi bem menor do que o mês de janeiro, então ele pode usar essa reserva que ele tem aqui acumulada para conseguir manter esse patamar de 11 centavos por cada cota. E aqui, pessoal, a gente pode ver o seu portfólio. Então aqui que eu quero destacar o seguinte, aqui podemos ver que ele tem sim alguns ativos CRAs mais arriscados, como por exemplo aqui CDI mais 5%, tem esse outro aqui, CDI mais 6%, que já é bem arriscado. Mais adiante aqui podemos ver CDI mais 7,65%. Podemos ver também CDI mais 7,65%. Então são ativos sim arriscados com uma alta taxa de juros. Então tem assim um maior risco de sofrer algum tipo de calote. Mas a questão que temos que analisar é o seguinte, sua exposição a esses ativos é pequena. Nesse daqui mesmo, ele tem 1,4% do seu patrimônio investido nele. Nesse outro aqui de CDI mais 6%, ele tem um patrimônio de 1,4% também. E nesse primeiro que eu havia mencionado aqui, uma exposição de 1,7%. Então, nesses ativos que ele tem um maior risco de crédito, de sofrer algum tipo de calote, ele tem uma exposição muito pequena. Já aqueles ativos que ele tem uma concentração maior, como por exemplo 7% do seu PL, ele tem ativos aqui considerados bem seguros, como CDI mais 1,50%, esse outro aqui com 7,4% do seu patrimônio, com CDI mais 3%, que é seguro, esse outro aqui com 10%, ele é CDI mais 1%, então são ativos relativamente bem seguros. Então ele faz essa diversificação, ele tem sim ativos ali de um maior risco, porém uma exposição pequena a eles, e os que ele tem uma maior exposição são ativos relativamente bem mais seguros.
Sempre eu falo relativamente, pessoal, porque não existe nada seguro na renda variável. Apesar dele ser aqui considerado um pouco mais seguro, isso não quer dizer que uma dessas empresas não pode sim passar por uma situação financeira difícil no futuro, daqui 2, 3, 4 anos e acabar dando assim algum calote no FGAA11. Tudo é possível. Não existe nada 100% seguro. Porém, como eu mencionei, a maioria, praticamente aí 90 a 95% dos seus ativos, são considerados de baixo risco. Então isso traz uma maior segurança ao se investir nele. Aqui vocês podem ver todos os ativos que atualmente ele tem. E os que têm realmente maior risco foi esses três que eu selecionei aqui, de CDI mais 7%, CDI mais 6% e CDI mais 5%. Tem esse daqui também, de CDI mais 5%, ele tem uma exposição de apenas 1,4%. E esse último aqui de CDI mais 5,5%, que ele tem aqui 4,6% do seu PL, então menos de 5%. Então, como eu mencionei, ele faz esse equilíbrio aí, né? Então, ele consegue trazer uma maior rentabilidade com uma certa medida de segurança. Aqui, por último, também vocês podem ver todos os ativos, né, que atualmente ele tem. Então, ele vai falar quem é o devedor, no caso, qual foi a empresa que pegou esse dinheiro emprestado com o FGAA11, o seu setor de atuação. Vocês podem ver aqui que na sua grande maioria do setor de açúcar e etanol, a localização desse devedor, as garantias que foram dadas por ele, né? Então são vários tipos de garantias diferentes e o tipo de estratégia que atualmente o fundo ele usa em cada um desses seus investimentos. Então, pessoal, esse é o Fiagro FGAA11, um Fiagro realmente interessante. Eu estou de olho nele, quem sabe aí futuramente eu venha a investir nele. Porém, se ele lhe interessou, procure também se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, para que assim você possa fazer um bom investimento, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.